Olá pessoal, então estamos agora chegando no final dessa aula de plano de negócios, tá? Então vamos ver agora o plano financeiro. Então aqui eu fiz uma tabela só para você ver de exemplo que tem todos os padrões aí de descrição de contas. Então você tem basicamente ativos, passivos e ativos, passivos, receita, despesas e os resultados. Tá certo? E no final aqui é o resultado. Então, o que você faz? Você pode aqui, ó, vou até apagar isso daqui. Você pode colocar aqui uma somatória, tá? Que você coloca aqui também as somatórias em cada um desses itens, ó, tá vendo? Ele está somando aqui os conteúdos de cada um. Então se eu colocar, por exemplo, 4, 44 e assim por diante, ó. Opa, ele vai somando tudo, que é interessante para você poupar um trabalho aí, tá? Então aqui ele já está tudo feito para isso, para você não precisar fazer muita conta, tá? A única coisa que você tem que pensar que aqui, ó, você tem, se você aumentar aqui mais algum nível, você tem que incluir as linhas, tá certo? Então basicamente, aqui ativos circulantes, disponibilidade é o dinheiro que você tem na conta, tá? Direitos realizáveis a curto prazo, é aquilo que você pode cobrar as outras pessoas, que as pessoas vão te pagar rápido. Outros créditos que você tem, daí pode ser algum crédito de banco, etc. Você tem estoque, eu consigo vender o estoque e transformar em dinheiro, certo? Despesas antecipadas, então você já está pagando algo que ainda não se materializou. Ativo, realizável a longo prazo. Então você pensa aí, algo que você vai receber daqui 1 ano, 2 anos. Tá? Permanente, então é aquilo que demora mais do que 1 ano para você ter um retorno. Então você pode ter, por exemplo, investimentos, provisão para perdas de investimento, então você deixa reservado ali um dinheiro. Você pode ter ativos imobilizados e daí você vai ter uns custos aí com depreciação desse ativo, dependendo do ativo, em média aí, um número geral, um ativo vive 10 anos, daí você considera 10% do seu preço por ano. Então, por exemplo, eu tenho um carro de 100 mil, então você considera 10 mil de perda de depreciação por ano, ok? Gastos pré-operacionais, então eu vou gastar alguma coisa antes de colocar o meu negócio em operação? Vou. Então você descreve aqui quais os meses, ó, tá vendo? Isso aqui já é um cronograma de 1 ano já para você fazer. Gastos de reorganização, eu vou ter que estudar alguma coisa, vou ter que pensar em alguma coisa. Gastos com pesquisa e desenvolvimento, vou ter que pesquisar alguma coisa. Gastos com amortização de juros, também você coloca aqui. Outros gastos, daí você coloca, eu tenho o domínio que eu estou gastando tantos reais. Tudo que você for gastando você vai colocando, vai incluindo novas linhas, tá? Passivo, então eu tenho passivo circulante, é aquele dinheiro que está saindo ali, né? Circulante, ele vai fazer uma contrapartida aqui com os meus ativos, né? Partidas dobradas, aqui é um conceito de contabilidade. Então eu vou ter aí fornecedores, daí você descreve todos os fornecedores que você tem. Eu tenho vários fornecedores, ok, então você inclui aqui vários itens aqui, tá? Daí você vai ter que mudar aqui, pronto, mudou, daí você fala, eu tenho o meu contador, eu tenho o advogado, enfim, você vai colocar todo mundo aqui quanto você paga para cada um deles, tá? Tenho empréstimos a pagar, títulos a pagar, salários, encargos sociais a recolher. Daí eu tenho provisões diversas, então eu já coloquei aqui os tipos de provisões mais comuns: de férias, encargos, riscos fiscais, trabalhistas, tá? Então 3 provisões aí. Eu tenho aí passivos, circulante,
exigível a longo prazo. Então tenha algo que as pessoas podem me cobrar daqui a um ano, então já coloca aqui, tá? Resultados de exercícios futuros, então às vezes eu tenho que pagar aí por resultados, então você já coloca aqui também. Aí, por exemplo, PLR às vezes usa isso, né? Você tem também distribuição de dividendos, se você tiver uma empresa com IPO, né, uma empresa aberta. Então vamos lá, outra parte aí das contas são as receitas. Então eu tenho aí receitas operacionais e não operacionais. Daí, receitas operacionais, eu tenho receitas de vendas, de fato, vendas à vista e vendas a prazo. Daí você faz a distribuição das vendas que você tem aí. Receitas relacionadas com serviços. Então aqui eu vendi produtos, aqui eu vendi serviços. Daí você tem uma dedução de vendas canceladas, abatimentos, impostos que você põe. Daí você pode ter receitas não operacionais, ou seja, eu tenho receitas de participação de lucros de outras empresas. Põe aqui também. Eu tenho outras receitas diversas. Então eu posso ter, por exemplo, receitas com aluguel, com recebimento de comissão, lucro na venda de bens patrimoniais. Então, por exemplo, a minha empresa, ela tinha lá um imóvel lá em Budas Artes e a gente vendeu e foi incorporado esse lucro na venda aí para o imóvel. Tive uma valorização de alguns imóveis, então você vai colocar aí todo ano a valorização desse imóvel também. E você pode ter receitas eventuais aí, vender um equipamento, alguma coisa que você não esperava vender. E daí o ponto que mais se tem itens, pode se considerar aí as despesas, né? Então, custos, despesas, você separa aí em custos de venda, despesas operacionais, tá? E despesas não operacionais. Então eu coloquei aqui algumas despesas e custos. Então, custos é relacionado com o seu produto, com a sua produção em si, diretamente proporcional às suas vendas, tá? Então é mais ou menos essa relação que se faz. Então, por exemplo, eu tenho um custo de 1 se eu vendo 10. Então se eu vender 10 mil, eu tenho o custo de 1.000, tá? Proporcional. Então você vai ter aí o custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados. Despesas operacionais com vendas. Então é tudo que está englobando aí suas despesas relacionadas com as vendas dos serviços ou produtos, que pode ou não ser relacionado ao número de vendas executadas, feitas. Então, por exemplo, comissão sobre vendas, despesa, frete, carreto, seguro, descontos concedidos, despesas de cobranças, propaganda, publicidade, garantias, assistência técnica, provisão para devedores duvidosos. Isso é muito importante. Se você, por exemplo, tem inadimplência na sua empresa, você vai ter que considerar essa taxa de inadimplência. Por exemplo, eu tenho 10% de pessoas que não pagam e consomem meus produtos e serviços. E aí, o que você vai fazer isso? Você tem que incorporar aí no seu plano financeiro. Por quê? É um dinheiro indo embora. E eu conheço empresas que têm esse volume altíssimo. Tem tipo 20% aí dos clientes não pagam. E daí você tem que ter procedimentos de cobrança, né, de restituição desses valores. Despesas diversas com vendas, por exemplo, site, etc. Despesas administrativas, que daí está mais longe ainda da venda, ó. Tá vendo que a gente está saindo do super micro ali, correlacionando diretamente com a venda, 1 para 1. Se aumentou a venda, aumenta esses custos aqui. E tem uma outra despesa, que é com a operação das vendas, que provavelmente até um certo nível essa despesa fique fixa, e depois de um certo nível ele aumente um patamar, tá? E daí você tem despesas administrativas, por exemplo, todo o pessoal de suporte e apoio para a venda em si. Então você tem honorários da diretoria, salários ordenados, férias, 13º, aviso prévio, indenizações, despesas com viagens, aluguéis, água, energia, telefone, telex, correio, malote, material de escritório, embalagem,
material de limpeza, consumo, seguro, depreciação, serviços legais, jurídicos, contador, patentes, impostos e outras despesas administrativas. E daí você pode ter despesas ou receitas financeiras que estão mais longe ainda do seu núcleo de negócio, do seu business core, do seu core business. Então, daí você ganhou um dinheiro porque você deixou investido lá ou perdeu algum dinheiro decorrente disso. Então você coloca aqui. E despesas não operacionais, por exemplo, perda diversas de matérias-primas ou levou alguma multa. E daí você tem um resultado, que pode ser lucro ou pode ser prejuízo, tá? Então, e lembrando sempre que essas contas aqui, receita, é parzinho, né? Partidas dobradas é um conceito de contabilidade, né? Então, você tem receitas e você tem despesa. Um menos o outro gera seu resultado aqui. Daí aqui, você tem ativos e você tem passivos. Um menos o outro tem que dar zero, tá? E é basicamente isso, então é o plano financeiro. E a gente chegou finalmente no final da aula de plano de negócios. Eu tive que dividir essa aula por ser bem extensa. Eu falei que era bastante conteúdo. Então se você está assistindo aí no YouTube, você tem a opção de clicar lá na engrenagemzinha que tem ali embaixo e, por exemplo, assistir em 2x aí os vídeos, tá? Então é isso, pessoal. A próxima aula a gente começa a falar sobre plano de gestão de projetos segundo a metodologia do PMI. Então já sabe, reserva um tempo aí para você assistir esse material, tá? O módulo 1 não é pré-requisito para o módulo 2. Só que o módulo 2 ele vai ficar por curto espaço de tempo no online, tá? Por quê? Porque é uma turma e eu quero que todo mundo acompanhe essa turma. Então se você começar o módulo 1, eu liberar as aulas do módulo 2 já, e você não fez ainda o módulo 2 inteiro, o módulo 1 inteiro, não tem problema. Já parte para o módulo 2, tá? E acompanha o módulo 2 e depois você pode assistir ao módulo 1 retroativo. O módulo 1 eu vou deixar ele aí de forma perpétua, tá? Para você revisar, porque é muito conteúdo mesmo, então eu vou deixar aí para você poder revisar, tá? O módulo 2 eu não vou deixar porque ele tem conteúdo mais valioso ainda, tá? E por isso que a gente está restringindo o número de participantes dessa turma também. Então é isso, pessoal. Na próxima aula vamos ver plano de gestão de projetos. Eu espero que você tenha entendido até então. Se não entendeu, me mande um e-mail aí para falha@razoper.com ou poste no grupo a sua dúvida. Ok? Então até mais, um grande abraço.